Bom, pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de geometria espacial. E agora para trabalhar um pouco sobre poliedros, para ser mais específico, sobre poliedros convexos. Ok? Então, inicialmente, vamos falar sobre o que vem a ser uma superfície poliédrica limitada e convexa. Ok? Então, uma superfície poliédrica limitada convexa é uma reunião de um número finito de poliedros planos e convexos, ou regiões poligonais convexas, tais que dois polígonos não estão no mesmo plano, cada lado do polígono não está em mais de dois polígonos, havendo lado de polígonos que estão em um só polígono, eles vêm formar uma única poligonal fechada plana ou não, chamada contorno. E por fim, o plano de cada polígono deixa os demais no mesmo semi-espaço, que é a tal condição de convexidade. Ok? Então, superfícies poliédricas limitadas convexas que têm contorno são chamadas abertas. As que não têm contorno são chamadas fechadas. Ok? Então, isso daqui é um poliedro. O que na prática aquela definição está nos falando é que quando você observa um poliedro, ele é formado, obviamente, por polígonos e com as seguintes características. Né? Se a gente observar o desenho, dois polígonos não estão no mesmo plano. Então, se você observa, por exemplo, esse polígono aqui, esse triângulo, ele não está no mesmo plano desse outro triângulo aqui, ó. Então, é como se estivesse meio que fazendo uma cava, né? Fazendo meio que uma quina. Então, esses dois polígonos não estão no mesmo plano. Cada lado de polígono não está em mais do que dois polígonos. Ou seja, se esse lado aqui, por exemplo, pertence a esse polígono triangular aqui e a esse outro polígono aqui, ele não pertencerá a qualquer outro polígono a não ser esses dois aqui que ele já pertence. Então não existe um terceiro polígono que também comungue desse lado em comum. O outro é, havendo lados de polígonos que estão em um só polígono, eles devem formar uma única poligonal fechada, plana ou não, chamada contorno. Ou seja, você tem aqui a união de todos esses lados do polígono que vem fechando, né, um a um, esses polígonos comuns, e aí a esse caminho é chamado de contorno. E cada plano de cada polígono deixa os demais no mesmo semi-espaço. Ou seja, se eu chego aqui e passo um plano nesse polígono triangular, os demais polígonos ficam no mesmo semi-espaço dele. Ou seja, quando eu venho com um plano e não secciono esse meu poliedro aqui, essa minha superfície poliédrica, se eu apenas passo aqui, digamos que raspando por esse polígono, os demais polígonos ficam na mesma região que esse polígono que foi raspado, né, que foi tangenciado localmente. E os polígonos possuem os seguintes elementos, né? Os poliedros, no caso. Tem faces, que são os polígonos, as formas, né? As arestas, que são os lados desse polígono, os vértices, que são os vértices do polígono, obviamente, são as pontas, né, as quinas, e os ângulos, que são os próprios ângulos dos polígonos. Então, quando você olha, por exemplo, um polígono como esse daqui, essas linhas são as suas arestas, essas pontas são os seus vértices, e essas figuras que vêm aqui, de certa forma, criando a lateral deles, a parte externa, são as faces, ok? E a gente diz que um poliedro ele é convexo se a gente tem um número finito de polígonos que o formam, então, um número finito n de polígonos planos, convexos também, n maior ou igual a 4, ou seja, eu preciso de pelo menos 4 polígonos para colar um no outro e formar um poliedro convexo, e que tem as seguintes características. Dois polígonos não estão no mesmo plano, isso é comum lá da superfície poliédrica. A cada lado do polígono é comum a dois e somente dois polígonos, que também é uma condição que já vem lá da superfície poliedral. Né? Se dois polígonos têm um lado em comum, nenhum outro polígono terá aquele lado comum a ele.
E o plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço, que é a condição de convexidade. Porque quando você passa um plano tangenciando uma face, todas as demais faces ficam no mesmo semiplano daquela face que você tangenciou, ok? Bom, então nessas condições ficam determinados aqui os n semi-espaços, ok? Bom, quando eu falo de congruência para poliedros, eu digo que dois poliedros eles são congruentes se somente se é possível estabelecer uma correspondência entre os seus elementos, de modo que as faces e os ângulos poliédricos de um sejam ordenadamente congruentes às faces e ângulos poliédricos do outro. Da congruência entre dois poliedros, sai a congruência das faces, das arestas, dos ângulos e dos diedros. Então, eu digo que dois poliedros, eles são congruentes um ao outro quando eu consigo fazer as suas identificações. Imagine que você tem, por exemplo, dois pesos de papel, ambos no formato de pirâmide. Uma pirâmide maior e uma pirâmide menor. Eu posso dizer que essas duas pirâmides são congruentes se eu conseguir fazer a seguinte identificação. Se eu consigo identificar a face de uma pirâmide com a face da outra, o ângulo poliédrico de uma com o ângulo poliédrico de outra. Eu não preciso necessariamente ter essas faces com a mesma área, ou esses ângulos, a princípio, com aquela mesma medida. Mas eu consigo fazer uma correspondência de forma que eu posso dizer, olha, a área desse triângulo aqui é 4 vezes maior do que a área desse. E eles têm os mesmos ângulos internos. Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou fazendo uma espécie de ampliação ou redução do tamanho do meu poliedro. Então, a ideia de congruência, nesse caso, claro que eu falei aqui está mais para semelhança, mas uma congruência é você imaginar o seguinte: eu tenho uma pirâmide com a ponta para cima, eu tenho outra pirâmide com a ponta para baixo. A princípio, como é que eu mostro que, por mais que elas estejam posicionalmente diferentes, como é que eu garanto uma congruência entre esses dois poliedros? Basta que eu consiga fazer essa identificação. Dizer, ó, essa face que está voltada à minha esquerda, no poliedro que está com a ponta para cima, é a mesma face que está à minha direita no poliedro voltado para baixo. E assim, a cada face de um, eu consigo dar uma única relação com a face do outro. Essa relação entre as faces e os ângulos poliédricos dá a garantia da congruência. Então, eu digo que dois poliedros são congruentes. A grosso modo, eu posso dizer que eles são iguais. Nesse sentido, quando eu consigo, então, de forma ordenada, equivaler face com face, ângulo poliédrico com ângulo poliédrico. E graças a essa equivalência, eu também consigo fazer uma equivalência das arestas e dos ângulos. Ok? E aí, quando a gente fala sobre poliedros, o que sempre nos vem à cabeça, e talvez o que venha a ser mais forte, seja a tal relação de Euler. Relação de Euler, também conhecido em topologia como característica de Euler, isso daqui é muito mais profundo, a gente vai trabalhar um caso muito particular sobre característica de Euler, que é a característica poliedral. Aí você diz que uma superfície é um poliedro se somente se a sua característica de Euler for 2. E aí, o que é que eu chamo de característica de Euler? Bom, se eu tenho um poliedro ou uma superfície poliédrica e eu tenho que V é o número de vértices daquele poliedro, A é o número de arestas e F é o número de faces, então, olhando o poliedro, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, isso dá sempre igual a 2. Ok? Esse 2 é o que nós chamamos de característica de Euler do poliedro. Por que eu estou frisando muito essa história de não chamar de relação de Euler, e sim de característica de Euler? Porque quando você vai para outras superfícies, esfera, toro, daí entre tantos outros, tem tantas outras superfícies, esse valor muda. Né? Quando você vai lá para os seus estudos de topologia ou de geometria diferencial, você vê que a característica de Euler de uma superfície ela tem a ver com a curvatura gaussiana que essa superfície tem, com o somatório dos ângulos. Então, tem uma série de nuances por trás dessa relação. Essa daqui talvez seja a forma mais fraca do que a gente chama de relação de Euler.
né, que a gente chama relação de Euler, seria a forma mais fraca do que a gente conhece, um pouco mais avançado, de característica de Euler. Mas aí, para os que nos interessa aqui hoje, para todo poliedro convexo, ou para uma superfície poliédrica, claro, não é uma superfície geral, é uma superfície poliédrica, por favor, corrijam aqui, vale essa relação. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. Bom, então o que a gente vai fazer aqui para demonstrar? Para demonstrar que isso daqui é fato, a gente vai usar indução, ok? Então vai usar indução finita referente ao número de faces, para provar em caráter preliminar que em uma superfície poliédrica limitada e convexa aberta, vale essa relação, né? O número de vértices na superfície aberta, mais o número de arestas na superfície aberta, mais o número de faces na superfície aberta, isso é igual a 1, ok? Tudo isso observada que essa é a superfície poliédrica aberta. Bom, então vamos fazer aqui por indução. Indução, a gente sabe como é que funciona, né? Prova para um caso base, que no nosso caso vai ser para f igual a 1, supõe para um caso mais geral, e aí tenta para o caso seguinte a ele. Se a gente conseguir manter esse padrão, a indução vai me garantir que isso vale para todo n. Então, para FA igual a 1, ou seja, para uma face, nesse caso, se eu tenho apenas o poliedro com uma face, ele não chega nem a ser propriamente um poliedro, né? Ele é apenas um polígono, porque as faces são as figuras que o formam. Se eu tenho apenas uma face, eu tenho apenas uma figura, portanto, eu tenho apenas um polígono. Então, nesse caso, a superfície se reduz a um único polígono que tem n lados. E daí, né, o número de vértices é n, porque se o polígono tem n lados, então ele tem n arestas e tem n vértices. Esse polígono aqui, por exemplo, que é um heptágono, né, que em particular é 7. E aí o que ocorre? Usando a característica de Euler, VA menos FA, não, VA menos AA mais FA vai ser N menos N mais 1, que é o próprio 1. E aí a gente acaba chegando aqui na minha característica. Ok? Então logo ela é válida para F igual a 1. Então, admitindo que essa relação ela vale para uma superfície de F' faces, ou seja, uma superfície que tem uma certa quantidade de faces, portanto, uma certa quantidade de vértices, uma certa quantidade de arestas, vamos provar que isso também vale para a superfície que tem uma face a mais. Ou seja, se eu estou supondo inicialmente que essa relação é válida para uma superfície com F' faces, isso vai ser garantido para toda a superfície se eu conseguir provar que para F' mais 1 isso também ocorre. Ok? Então, por hipótese de indução, a gente tem isso daqui. F' menos A' menos mais F' igual a 1. Né? V' menos A' mais F' igual a 1. Acrescentando a essa superfície, que é uma superfície aberta, ou seja, eu posso sair colando outras figuras nela para que ela se expanda, isso é uma forma muito característica de você criar poliedros a partir do outro. Você aproveita que a superfície é aberta, ou seja, que você pode ficar colando e descolando as arestas. Então você pode pegar o seu poliedro já existente, você espaça as duas arestas, ou seja, você abre um pouco a superfície e cola outro polígono lá. Então cola aresta em aresta, vértice em vértice, de modo que ela se feche novamente, só que com aquela nova face que você acabou de acrescentar. Então imagine que você tem aí um poliedro, abre sutilmente ele, para que ele não se deforme, e aí cola uma nova face a ele, cola uma nova figura a ele, de modo que essa face agora seja também uma face do poliedro. Então, acrescentando a essa superfície que é aberta, então posso fazer essa colagem, uma face que tem P arestas, ou seja, você cola nele um polígono que tem P lados e considera que Q dessas arestas coincidem com as arestas já existentes. Ou seja, você imagina que tu tem uma figura que é toda formada por quadrados. Aí tu vai chegar e vai abrir um pouco dessa tua superfície e vai
colar outra figura nela. E aí imagina que esse novo polígono que tu trouxe, quando tu cola, alguns já são em comum. Ou seja, alguma das arestas que tu está trazendo do novo já existiam lá, então você não precisa contar com ela duas vezes, ok? Ela já é uma estrutura que já existia no polígono de origem. Então, coincidem com as arestas já existentes, você obtém uma nova superfície que tem FA faces, AA arestas e VA vértices que... Aí o que ocorre? O novo número de faces que tu tem é o número de faces que tu tinha mais um. Porque tu está pegando um polígono a mais e colocando, então tu tinha uma certa quantidade de faces e está colocando uma face a mais. Então tu tem F' mais uma face. Você ganhou uma face a mais. Quantas arestas novas tu vai ter? Tu vai ter as arestas que tu já tinha, mais as P arestas que estão vindo da nova face, menos as Q arestas que já eram em comum. Então tu vai trazer P faces, só que dessas pode ser que tenha algumas que sejam repetidas. Então tu não precisa contar novamente as repetições. Então o novo jogo de arestas que tu tem será o número de arestas que tu já tinha, mais o número de arestas que você está trazendo no novo polígono, menos aquilo que ela vai coincidir, ou seja, as novas arestas que você vai ter em comum, ok? Das Q arestas coincidentes. Agora, quantos vértices tu vai ter? Bom, os vértices novos, os novos vértices serão os vértices que eu já tinha, mais os P vértices que o meu polígono vai trazer. Eu vou trazer uma nova face, e essa nova face trará consigo novos vértices. Só que pode ser que alguns vértices coincidam. Bom, que vértices são esses que vão coincidir? Serão coincididos os mesmos que coincidiram nas arestas, mais um. Por que eu tenho esse mais um contado nos vértices e eu não tenho mais um contadas nas arestas? Porque as arestas, elas já trazem 2 a 2 os vértices. Quando tu vai criar uma aresta, tu pega um ponto para ela começar, um ponto para ela terminar. Quando isso ocorre, quando tu cola a última, acabou. Agora, quando tu começa a colar os vértices, tu vai colando aresta, 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 aresta. Se tu pega duas arestas que não existiam e cola uma na outra para terminar de fechar o novo poliedro, a aresta que não existia, quando você cola em outra aresta que não existiam, quando elas se colam, elas formam um novo bico, né? Elas formam uma nova quina. E essa nova quina é justamente esse mais um que entra na conta. Então, os novos vértices que tu tem são os vértices que já existiam anteriormente, mais os vértices que estão chegando do novo polígono, menos os vértices que você pode descartar, porque já eram contados duplicadamente. Então, essa é a nova expressão que tu tem. Agora, vamos testar a característica de Euler. Vamos ver se realmente isso daqui dá o mesmo valor de outrora, ok? Então, vamos testar a VA menos AA mais FA e vamos substituir nessa expressão. Bom, quem é VA? VA a gente viu que é V' mais P menos Q mais 1. Menos, quem é AA? O AA é A' mais P menos Q. E quem é o FA? O FA é F' mais 1. Ou seja, eu estou substituindo nessa expressão aquele triedro de equações. Eu estou pegando essa equação aqui, VA menos A mais FA, e estou substituindo FA, A e VA por esses valores dados aqui, né, que as minhas contagens me permitiram. É um ótimo exercício de combinatória, inclusive, observar que isso é verdade. E aí, fazendo as contas, né, esse sinal aqui de negativo muda os sinais aqui, esse sinal de negativo também muda os sinais aqui. Então, eu vou ter essa expressão enorme. Mas aqui que eu posso cancelar P positivo com P negativo, Q negativo com Q positivo, um negativo com um positivo. E aí, o que eu vou obter ao final das contas? O V' menos A' mais F. Ou seja, essa expressão
VA menos AA mais FA, quando substituído os seus respectivos valores, dá novamente V' mais A' mais F', que, por hipótese, é 1. Então, isso daqui, de fato, é verdade sempre. Ok? Então, por indução, isso é válido para qualquer processo de ampliação de poliedro. Ok? Então, o que ele estava fazendo é isso daqui. Ó. Ele tinha um poliedro, abriu, a superfície estava aberta, então posso chegar aqui e fechá-lo. E agora, vamos resolver esse problema não mais para um caso de superfície aberta, mas agora vamos pensar na superfície fechada. Ou seja, de fato, eu colando o último polígono e essa agora superfície ficar totalmente limitada, ok? Então, tomemos uma superfície, né? Tomemos a superfície de qualquer poliedro convexo ou qualquer superfície poliédrica limitada convexa, que tenha V vértices, A arestas e F faces, e dela vamos retirar uma face. Então, imagine que eu tenho aqui a minha superfície e eu descolo esse polígono. Né? Nesse nosso caso, eu descolo esse pentágono aqui. Ficamos, então, com uma superfície aberta, que, pelo que a gente viu, ela tem VA vértices, A arestas e VA faces. E a gente sabe que quando a superfície é aberta, é válida essa relação, pelo que a gente provou anteriormente, né? VA menos AA mais FA igual a 1. Então, se eu pego uma superfície que é fechada e desconecto uma das faces dela, ela se torna uma superfície aberta e a relação se torna essa. Bom, aí o que acontece? Qual é a relação entre a minha superfície aberta e a minha superfície quando estava fechada? Se você observar aqui, ó, ela fechada, ela tinha V vértices, A arestas e F faces. Quando eu tiro uma face, ela continua com os mesmos vértices, porque as pontas estão aqui ainda, ó. Ela continua com o mesmo número de arestas, ou seja, as linhas aqui continuam as mesmas, ó. E a única coisa que ocorre é que quando eu desconecto uma das faces, o número de faces da aberta é o número de faces da fechada menos 1. Porque a aberta se tornou aberta justamente porque perdeu a tampa, porque perdeu a face que a fechava. Então, esse número de faces abertas é o número de faces fechadas menos 1. E aí, o que ocorre com a tua relação? Quando eu reaplico essa relação aqui, quem é FA? Aliás, quem é VA? VA é o próprio V. Quem é AA? AA é o próprio A. Quem é FA? FA vai ser F menos 1. E por essa relação da superfície poliédrica aberta, isso é igual a 1. Então, VA é o próprio V, AA é o próprio A, e o FA é F menos 1, que é justamente a face perdida. Tudo isso igual a 1. Esse 1 que está negativo passa para o outro lado positivo, 1 e 1 são 2, e do lado direito, do lado esquerdo fica V menos A mais F. Então, V menos A mais F é igual a 2. E aí fica provada a relação de Euler para quando a superfície poliédrica e convexa é fechada. Ok? Então, se ela está aberta, a característica de Euler é 1. Quando ela está fechada, a característica de Euler é 2. Ok? Então, a observação é que esse teorema, ele é conceito, ele fica relacionado quando o poliedro é convexo. Né? Então, por exemplo, aqui, exemplos de poliedro convexo, como esse daqui, você tem 9 vértices, 18 arestas e 11 faces. Quando você aplica a característica de Euler nele, dá 2. E esse daqui, que ele está meio cavado, ele é um cubo, né? Essa parte de rosa é um cubo. Aí você imagina que desse cubo você extraiu um paralelepípedo. Então você ficou aqui com 14 vértices, 21 arestas e 9 faces. Se você observa agora essa nova figura, é bem fácil de ver isso, é só sair contando, né? E a característica de Euler também continua 2. Ok? Então, sempre que seu poliedro for convexo, é válida essa superfície, essa característica.
Agora, quando o poliedro ele não é convexo, então a característica de Euler não precisa ser preservada, ela não precisa dar 2. Então você imagina esse camarada aqui. Imagine que ele seja uma caixa com uma cava, né, com um buraco aqui. Então você vê aqui, por exemplo, que ele tem 16 vértices, ele tem 16 pontas. Né? É fácil ver que ele tem 16 pontas, é só você contar, tanto nessa base aqui como nessa. Ele tem 32 arestas, também é fácil, é só você contar quantos segmentos de reta você tem. E ele tem 16 faces, basta que você conte quantas figuras o formam, né? Aqui, por exemplo, tem uns trapézios, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 aqui, tem 5 aqui. Né? Só isso daí já vão 10. E aí você contando aqui as laterais, tem mais 6. Então, ao todo, você tem 16 faces. Quando você faz o cálculo da característica de Euler, V menos A mais F, então 16 menos 32 mais 16 dá zero. Então, não deu 2, portanto, esse poliedro não é convexo. Então, uma forma de você saber se um poliedro é convexo ou não, caso você não tenha um desenho, meio que para estimular a sua resposta, basta que você faça o teste lá da característica de Euler. Se você tem V menos A mais F dando 2, o seu poliedro é convexo. Se isso não dá 2, ele não é convexo. Ok? E o que é um poliedro euleriano? Né? Aqui tem euleriano, mas a gente sabe qual é a pronúncia correta. Então, o que é um poliedro euleriano? Então, os poliedros para os quais é válida a relação de Euler, eles são chamados de poliedros eulerianos. Então, todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Ou seja, eu posso ter poliedros que não são convexos, ou seja, dados 2 pontos nesse poliedro, o segmento de reta que os une talvez não esteja perfeitamente contido nele, mas ainda assim, quando você faz vértices menos arestas mais faces, isso continua dando 2. Existem poliedros não eulerianos. Vocês podem até depois pesquisar, eles são bem bonitos, inclusive o desenho e tudo. Mas, inclusive, existe hoje em ciência de dados uma conjuntura que diz que a superfície da Terra, que a princípio se aproxima muito da superfície esférica, apesar de levemente achatada dos lados, às vezes ela tem mais a cara de um elipsoide do que propriamente uma esfera, só que um elipsoide com a excentricidade tão pequena que quase tende a uma superfície esférica. Mas existe uma conjuntura em ciência de dados que diz que é possível preencher a superfície da Terra por uma coleção finita de poliedros não eulerianos. Então, a ideia de você pensar em poliedros que não têm uma característica de Euler 2 é você imaginar os possíveis sólidos, né, os possíveis poliedros que você pode sair colando um no outro, que não tem uma característica 2, não sejam tão retinhos assim, que eles podem localmente ir preenchendo uma superfície curvilínea. Então, essa ideia de poliedros não eulerianos, eles vêm ganhando corpo em matemática nos últimos anos, ok? Principalmente com o advento da ciência de dados. Bom, vamos pensar aqui em alguns exercícios com isso. Então, primeiro exercício bem simples, um poliedro convexo que tem 11 faces, de 11 faces, tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Bom, então, primeiro vamos contar quantas arestas tem. As arestas são os lados, né? Então, gente, se eu tenho 6 faces triangulares, cada triângulo tem 3 lados, aí eu vou ter o seguinte. Se eu tenho 6 faces triangulares e cada um tem 3, então eu vou ter 6 vezes 3 arestas. E nas 5 faces quadrangulares, cada face quadrangular tem 4 arestas, né? O quadrado tem 4 lados, então 5 faces quadrangulares vai ter 5 vezes 4 arestas. Só que aqui a gente tem que ter cuidado para não cometer um erro de contagem. Quando eu faço a contagem das arestas assim, pegando o número de faces e multiplicando pelo número de arestas que cada face tem, a gente tem que lembrar que os poliedros, eles, quando vão se fechar, eles meio que unem as arestas. Então você imagina uma pirâmide, né, que é um poliedro. Então imagine que na pirâmide
Quando você pega, por exemplo, a base quadrada e começa a colocar os triângulos para fecharem a pirâmide, o lado de um triângulo coincide com o lado do quadrado. O lado do outro triângulo também coincide com o lado do quadrado. Então, as bases de cada um dos triângulos vai coincidir com o lado de cada um de cada do quadrado, né? E quando você pega esses triângulos e começa a fechar para formar o ápice da pirâmide, os triângulos que estão lateralmente um consecutivo ao outro também vão colar as suas arestas. Então ocorre que quando eu faço essa contagem inicial, eu posso estar contando arestas que isoladamente estão nos polígonos, mas quando unidas para formar o poliedro, elas acabam se juntando. Então, qual é a técnica para eu evitar esse tipo de contagem desnecessária? Primeiro, eu faço esse algoritmo aqui que eu falei para vocês, né? Eu pego as faces e multiplico pela sua natureza. Então, 6 triangulares, 6 vezes 3. 5 quadrangulares, 5 vezes 4. Somo o total de triangulares com o total de quadrangulares e divido esse resultado por 2, que é justamente isso daqui. Porque na prática, essas arestas estão sendo contadas 2 vezes. Então, a melhor forma de se resolver esse problema de contagem dupla é: pego a minha face, multiplico pela sua natureza, somo todos esses resultados e divido por 2 ao final. Então, é isso que faz, ok? Então, tá aqui 6 triangulares mais 5 quadrangulares. Então dá 18 mais 20, que dá 38. Esse 38 tem uma série de duplicações, e para resolver essas duplicações eu pego e divido por 2. Tranquilo? Ok. Opa. Calma. Ok. Bom, então esse daqui é o número de arestas. O número de faces é fácil, ó. O enunciado acabou de dizer que são 11 faces. Mesmo que não dissesse, se são 6 triangulares e 5 quadrangulares, totalizam 11. Então eu tenho faces igual a 11, arestas igual a 19, para encontrar o número de vértices. Basta usar a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Substituindo, V é o que eu quero, que são os vértices que eu ainda não determinei, menos as arestas, que são 19, pelo que eu determinei, mais as faces, que são 11, igual a 2. Fazendo essa continha, você vê que esse poliedro tem 10 vértices. Tranquilo? Exercício bem simples. Vamos aqui um exercício que seja. Pronto, esse outro exercício aqui. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 triangulares, uma quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Quantas faces tem ao todo, gente? São 3 triangulares, uma quadrangular, uma pentagonal, 2 hexagonais. Ou seja, 3 mais 1, mais 1, mais 2. Portanto, eu tenho um total de 7. Eu tenho 7 faces aqui. Quantas arestas eu vou ter? Aí o algoritmo é aquele: 3 triangulares, então é 3 vezes 3. Um quadrangular, então é 1 vezes 4. Uma pentagonal, 1 vezes 5. Duas hexagonais, 2 vezes 6. Somo tudo e para tirar a duplicidade de contagem, divido por 2. Isso seria o meu número de arestas, seria o meu A da equação. E aí é só substituir na relação de Euler para calcular o número de vértices. Tranquilo? Outro problema. Num poliedro convexo de 10 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Muito simples, né, gente? Está até resolvido aqui. Aqui. Era 83? Acho que aqui é 82. Foi, 82 pulou. É? Pois é, 82 pulou. Mas aí não tem nada de complicado nessa daqui, não. Pô, isso aqui é fácil, inclusive, fácil até demais.
Então, o número de faces é igual ao número de vértices. Então, você vem aqui. V menos A mais F igual a 2. Quem é o V? Repete. Menos, quem é o A? 10. Mais, qual é o número de faces? O número de faces é igual ao número de vértices. Então, F é igual ao V. Então, fica V menos 10 mais V igual a 2. Passo 10 para o outro lado, fica 12. V mais V dá 2V. Então, fica 2V igual a 12. Então, V é 6. Então, esse poliedro tem 6 vértices. Como o número de faces é igual ao número de vértices, então esse poliedro também tem 6 faces, ok? Questão simples também. Outra aqui. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces desse poliedro. Então, no seu poliedro, o número de arestas, que é o A, excede o número de vértices, que é o V, em 6 unidades. Escrevendo isso na forma de equação, se aresta excede vértices em 6 unidades, então aresta, que é o A, é igual aos vértices, que são V, mais 6. Ok? E aí você pega essa equação e substitui lá na clássica equação de Euler. Então você tem aqui, ó, arestas é igual a vértices mais 6. E aí você quer saber o número de faces. Pela relação de Euler, V menos A mais F é igual a 2. Então, V menos o A, você sabe quem é V mais 6, substitui, mais F igual a 2. Ah, Odécio, eu tenho duas variáveis aqui. Não, porque esse sinal de menos que antecede o parêntese vai trocar o sinal dessa galera, então esse V vai ficar negativo, aí V positivo com V negativo cancela, esse 6 que é positivo vai ficar negativo, posso passar ele para o outro lado positivo, então fica o F igual a 2 mais 6, que é 8. Então o número de faces desse poliedro é 8, ok? E com isso, nada temos a fazer, né? Se o número de vértices é 8, você pode substituir aqui, e aí então descobrir o número de arestas e de faces resolvendo um sistema de equação em duas variáveis. Ok? Outro problema que a gente pode pensar aqui, que também é interessante. Um poliedro convexo tem 11 vértices. O número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares e uma pentagonal. Calcule o número de faces desse poliedro. Então, tu tem um poliedro que tem 11 vértices, no qual o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares e ele tem uma face pentagonal. Então, qual é o número total de faces desse poliedro? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou chamar de F3 o número de faces triangulares. F4 o número de faces quadrangulares. O F5 é o número de faces pentagonais. Só que já foi dito que o número de faces pentagonais é 1. Então, também é dito que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Então, o F3, que são as faces triangulares, é igual ao F4, que é o número de faces quadrangulares. Quem é o total de faces do seu poliedro? O total de faces é a soma de todas as faces que o compõem. Então, o número total de faces, que é o F, ele é a soma das triangulares, das quadrangulares e das pentagonais. Então, seria F3 mais F4 mais F5. Entretanto, eu sei que F3 é igual a F4. Então, quando eu pego F3 e somo com F4, dá 2 vezes F3. Por quê? Porque o F3 é o F4. E o F5 a gente sabe que é numericamente igual a 1. Então, o número de faces que eu tenho, escrito de forma mais resumida, o F, ele é 2F3 mais 1. Foi dito que o número de vértices é 11, ok? E aí, como é que eu faço para calcular o total de arestas da minha expressão? O número de arestas é assim, faces vezes a sua natureza,
tudo isso dividido por 2. Então, se eu tenho F3 triangulares, cada triângulo tem 3, então é 3F3. Se eu tenho F4 quadrangulares, então é F4 vezes 4, porque cada quadrangular me leva a 4 arestas. Se eu tenho uma pentagonal, então é 1 vezes 5, porque cada pentagonal me dá 5. E para resolver aquele problema de dupla contagem das arestas que se sobrepõem na hora de montar o poliedro, eu pego toda essa sentença e divido por 2. Então, o número de arestas é triângulos vezes faces triangulares, 3 vezes F3, quadrados vezes faces quadrangulares, 4F4, pentágonos vezes faces pentagonais, 5 vezes 1. Bom, como eu sei que o F4 é o mesmo F3, então o 4F4 é a mesma coisa que 4F3, porque o F3 é igual ao F4. Então, 3F3 mais 4F4 é a mesma coisa que 3F3 mais 4F3, que dá um total de 7F3. Mais 5, que é 3 vezes 1, tudo isso dividido por 2. Invocando Euler, então, o número de faces menos o número de arestas, aliás, o número de vértices menos o número de arestas, mais o número de faces é 2. V eu sei que é 11, foi dado no problema. O A, que é o número de arestas, eu acabei de ver aqui em cima, estabelecer que é 4F3 mais F5 dividido por 2, mais o F eu indexei aqui em cima, o F é 2F3 mais 1, então posso substituir aqui, e tudo isso é igual a 2. Então você chega nessa equaçãozinha aqui, nessa equaçãozinha racional aqui, né? Só que é uma equação boa, porque a única variável em questão é F3. Resolvendo isso daqui, tu vai ver que F3 vale 5. Ou seja, tu tem 3 faces triangulares. Quantas faces quadrangulares tu tem? Ó, se as quadrangulares eram as mesmas triangulares e eu tenho 5 triangulares, eu vou ter 5 quadrangulares. Então, teu poliedro tem 5 triangulares, 5 quadrangulares e uma pentagonal. Então, 5, 5, 1, o número de faces total é 11. Ou seja, tu tem um dodecaedro, ou seja, um poliedro formado por 11 faces, ok? Sendo que dessas são 5 triangulares, 5 quadrangulares e uma pentagonal, ok? Então, um bom exercício de contagem aqui, principalmente. Outro problema que a gente pode pensar, bem interessante, seria o seguinte: um poliedro de 7 vértices tem 5 ângulos tetraédricos e 2 ângulos pentaédricos. Quantas arestas e quantas faces esse poliedro tem? Então, observe que agora eu não estou mais contando por faces. Agora eu estou contando por ângulos. Ou seja, você imagina um poliedro, e agora, ao invés de olhar para a superfície externa a ele, as faces, você agora entra no poliedro e observa os ângulos que as faces formam entre si. Então, você tem 7 vértices, isso está dando. Então, o F é 7. E agora você tem que dar um jeito de contar as arestas desse poliedro, observados os seus ângulos e não observadas as suas faces. Parece estranho, ou até mais complexo, você sair da fronteira do poliedro e ir para o interior, já que, a princípio, o interior do poliedro ele é oco, você não tem pontos do poliedro no interior do poliedro, você só tem pontos do poliedro na sua fronteira, mas a ideia da contagem é a mesma. Se eu tenho 5 tetraédricos, então eu tenho 5 vezes 4. Se eu tenho 2 pentraédricos, eu tenho 2 vezes 5. E para evitar essa contagem duplicada, eu pego o resultado e divido por 2. Então, uma coisa que é bom a gente observar, que a mesma contagem feita sobre as faces também pode ser replicada se a contagem for feita a termos de aresta para os ângulos poliédricos. Então, como é que eu vou contar as arestas aqui? Minhas arestas serão o seguinte: se eu tenho 5 ângulos tetraédricos, 5 vezes 4. Se eu tenho 2 ângulos pentaédricos, eu tenho 5 vezes 2.
Então, eu tenho 5 vezes 4 são 20, 2 vezes 5 são 10, então isso totaliza 30. Para resolver o problema da contagem duplicada, eu pego isso daqui e divido por 2. Então, o número total de arestas será 15. Ok? Para determinar as faces, os vértices são 5, dado no problema. As arestas são 15, pela contagem dos ângulos poliédricos. E aí, usando a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, o V é 7, menos o A que é 15, então isso dá 8, né? Menos 8. Passando esse menos 8 para o outro lado, fica mais 8. 2 e 8 são 10. Então, o número de faces é 10. Ok? Então, tu tem um decaedro aí. E aqui tem outros exercícios relativamente repetidos, né? A mesma ideia, né? Um ângulo pentaédrico, 10 ângulos tetaédricos e assim por diante. Só exercícios mais corpusculentos, né? Com mais conta para você fazer. Mas a princípio, o algoritmo é exatamente o mesmo. Agora, claro que em alguns a gente pode fazer algo mais rebuscado. Por exemplo, essa 193. Num poliedro convexo, 4 faces são quadriláteros e as outras são triângulos. O número de arestas é o dobro do número de faces triangulares. Quantas são essas faces? Já é um exercício mais rebuscado nessa parte. Então, pensa aqui comigo no seguinte. Num poliedro convexo, 4 faces triangulares. E as outras, aliás, 4 faces são quadrangulares, né? Vamos falar quadrangular no sentido de ser quadrilátero e não necessariamente quadrado. Então, tem 4 faces quadrangulares, né? E as outras são triângulos. Então, eu posso chamar de F3 as que são faces triangulares. E aí, o número de arestas, que é o A, é o dobro, ou seja, é 2 vezes o número de faces triangulares, que é o nosso tal F3. Quantas são as faces? Observado aqui, a 193. Vamos pensar aqui na 193. 194. Deixa eu ver se ela está aqui resolvida. De fato, essa em particular não está resolvida. Mas eu acho que a ideia é bem clara, né? Voltando aqui para ela, a ideia é relativamente clara, né? Quem é o número total de faces? O F. Eu tenho 4 conhecidas, que são as 4 quadriláteros, então F é igual a 4 mais F3. Quem é o A, que é o número de arestas? O número de arestas é o dobro do número de faces triangulares. Então, o A é igual a 2 vezes F3. Quantas serão as faces? É só você pegar essas duas equações, juntar com a de Euler e resolver o sistema. Essa questão 194 ela já é um pouquinho mais interessante, porque ela trata sobre proporcionalidade. Então, um poliedro convexo possui apenas faces triangulares e quadrangulares. Sabendo que o número de faces triangulares e quadrangulares são diretamente proporcionais aos números 2 e 3, e que o número de arestas é o dobro do número de vértices, calcule o número total de faces desse poliedro. Vindo aqui, veja bem o que você tem. As outras são muito parecidas. Bom, o número de faces triangulares era diretamente proporcional a 2. Então, posso escrever essa sentença da seguinte forma: as faces triangulares são proporcionais a 2, ou seja, são 2 vezes alguma coisa. As faces quadrangulares eram proporcionais a 3.
É 3 vezes aquela constante. Quem é o número total de faces? São as triangulares mais as quadrangulares. Então, o número total de faces é F3 mais F4. F3 é 2K, F4 são 3K, então 2K com 3K são 5K. Outra coisa que foi dita é que o número de arestas é o dobro do número de vértices. Ou seja, o número de arestas é 2 vezes o número de vértices. Como é que eu conto as arestas? Eu conto as arestas fazendo assim. Quantas triangulares eu tenho? F3. Então, são 3 F3. Quantas quadrangulares eu tenho? F4. Então, são 4 F4. Então, o dobro do número de arestas, que é aquela tal contagem dupla, vai ser 3F3 mais 4F4. Então, 2 vezes o número de arestas, ou seja, a minha contagem dupla, vai ser 3F3. Entretanto, quem é F3? É 2K. Então, vai ficar 3 vezes 2K, que são 6K. 4F4. Só que o F4 é 3K. Então, 4F4 são 12K. 6K com 12K são 18K. Resolvendo a contagem dupla, né? Eu sempre divido por 2, eu sempre pego a metade da contagem. Então, se eu tiver aqui 18K, o total será 9K. Então, o número de arestas são 9K. Aplicando Euler, V menos A mais F igual a 2, vai ser V. O V é o quê? O V é A sobre 2. Né? Então, substituindo aqui, eu tenho o V, que é 9K, o A, que é 2 vezes V, ou seja, 2 vezes 2K. Na verdade, perdão, eu pego essa expressão aqui todinha e multipliquei ela por 2, no caso o livro. Fica 2V menos 2A mais 2F igual a 4. Por isso que apareceu um 4 aqui, ok? Mas você pode substituir direto sem problema nenhum. Então, quem é 2V? 2V é o A. E quem é o A? É 9K. Quem é o A sozinho? 9K. Quem é o V? Aliás, quem é o F? É 5K. Então, fica 2 vezes 5K, igual a 4. Resolvendo essa equação, você descobre que o K é 4. Como eu quero o número de faces desse problema, o número de faces é 5K. Como K é 4, 5 vezes 4, 20. Então, tu tem aí um icosaedro, que seria um sólido com 20 faces. Ok? Bom, para a gente não ficar só nos exercícios, uma propriedade interessante que os poliedros têm é essa daqui. A soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo é dado por essa expressão aqui. S, que é a soma dos ângulos internos, é igual a V menos 2, onde V é o número de vértices, igual a 4R, onde R é um ângulo reto. Se tu não quer escrever dessa forma aqui, basta, se R é um ângulo reto, então R é 90 graus, 4 vezes 90, então 360. Então, tu pode aqui escrever que a soma dos ângulos internos de um poliedro convexo é V menos 2 vezes 360 graus. Ok? Então, a demonstração desse fato é uma demonstração relativamente simples. Então, se V, A e F são nessa ordem o número de vértices, de arestas e de faces do poliedro, seja N1, N2 e N3 até NF o número de lados das faces. Então, imagine que você tem várias faces e que a primeira face tem N1 lados, a outra face tem N2 lados, N3 lados, e assim por diante, até que chegue em NF lados. Vai até o F, porque eu tenho F faces, ok? Tudo de forma ordenada. Então, tem faces aí que são triângulos, quadrados, pentágonos, etc. e tal.
A soma dos ângulos internos de cada face é n menos 2 vezes 2r. Por quê? Porque cada face é um polígono. E pelo que a gente viu lá em geometria plana, a soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180 graus. É como 180 é 2 vezes um reto, então a soma dos ângulos internos de uma face, ou seja, de cada polígono que vai formar o meu poliedro, é n menos 2 vezes 2r, ou seja, n menos 2 vezes 180. Ok? Como, a priori, a soma dos ângulos vai ser a soma dos ângulos do poliedro tem a ver diretamente com a soma dos ângulos das suas faces, eu vou fazer isso daqui. N1 menos 2 vezes 2R, a soma dos ângulos da face F1, que tem N1 lados. N2 menos 2R, a soma dos ângulos da face F2. E assim por diante, até NF menos 2R é a soma dos ângulos internos da face FN. Fazendo essa distributiva, nem precisa mesmo fazer uma distributiva, né? Mas fazendo, coloco aqui o 2R em evidência, vai ficar F1 mais F2 mais F3, assim por diante, que seria a soma do número de lados das faces, vezes 2R, e aqui vai ficar esse 4R que você encontra na distributiva, né? 2R vezes 2 dá 4R, e ele vai aparecer quantas vezes? Se eu estou tomando F faces, em cada uma dessas F faces vai aparecer um fator 4R, então ele vai aparecer F vezes. Então vai ficar N1 mais N2 mais N3 até NF, cada um contando lá os seus 2R, ou seja, os seus 180 graus de soma dos ângulos, menos 2R vezes F. Agora a gente tem que perceber o seguinte, esse N1 mais N2 mais N3 igual a NF é a soma de todas as arestas, ou seja, de todos os lados dos polígonos. Só que alguns desses polígonos, quando vão formar o poliedro, eles se sobrepõem, né? Se colam um no outro. Então isso não vai me dar todas as arestas, vai me dar as arestas de forma duplicada, porque às vezes a aresta que tem no N1 também tem no N2, a que tem no N8 também tem no N9. Então essas arestas comuns não podem ser contadas duas vezes. Então, a soma N1, N2, N3 até o NF, que é a soma de todas as arestas poligonais das minhas faces, ela vai ser igual a 2F, que é aquela tal dupla contagem das arestas do meu poliedro. Então, N1, N2 até o NF vai ser igual a 2A, que é a contagem dupla das arestas, ok? Bom, fazendo essa substituição aqui, então, quem era S a princípio? A S no princípio vai ser o seguinte, ó. A S que a gente tinha idealizado aqui ia da N1 até Fn, isso a gente já viu que é 2A, e essa outra parte aqui a gente já viu que é 4RF. Então, substituindo, aquele aqui, esse N1 até NF é 2A, que multiplica 2R, beleza? Menos F, que é o número de vezes que isso vai aparecer, vezes 4R. Então, 2 vezes 2 são 4, então fica 4A menos 4AR menos 4FR. Colocando o FR em evidência, vai ficar A menos F, que multiplica F. A menos F, que multiplica 4R. Só que esse A menos F, eu posso tirar ele aqui da relação de Euler, né? A menos F, eu posso passar o A para o outro lado, então ele passa positivo, posso passar o F para o outro lado, ele passa negativo, fica justamente A menos F, e esse 2 que está aqui positivo pode passar para o outro lado negativo. O V fica, e aí passa o menos 2. Então, o A menos F é justamente V menos 2. Substituindo aqui, A menos F é a mesma coisa que V menos 2. E aí fica aprovada a fórmula. Ok? Então, é assim que eu calculo a soma dos ângulos internos de um poliedro.
para isso basta que eu conheça o número dos seus vértices. Ok? Então, seguindo, o que são os poliedros de Platão? Poliedros de Platão, um poliedro é chamado de poliedro de Platão se ele satisfizer três condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, ou seja, todos os polígonos ali são regulares. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Ok? Então, se um poliedro satisfaz essas três condições, ele é chamado de poliedro de Platão. Então, ele tem que ter faces com o mesmo número de arestas, ângulos poliédricos com o mesmo número de arestas, e ele tem que satisfazer a relação de Euler. E uma propriedade, né, na verdade, uma caracterização para poliedros de Platão, é que só existem 5. Ou seja, só existem 5 poliedros de Platão. Okay? E aí, como é que a gente caracteriza os poliedros de Platão? Bom, então vamos provar aqui que dentre todos os poliedros possíveis, só existem 5. E aí, enfim, conhecer quem são esses 5 poliedros de Platão. Então vamos demonstrar. Então, usando as condições que devem ser verificadas para que esse poliedro seja considerado de Platão, então, cada uma das faces tem que ter n arestas. Bom, eu sei que n faces vai me dar uma quantidade de arestas, né? Se eu pego o número de faces que eu tenho e multiplico pelo número de arestas que cada polígono tem, nf vai me dar todas as arestas de polígono. Só que essas arestas de polígono, elas se sobrepõem. Então, elas ficam com contagem duplicada. Então, o número de arestas do meu poliedro vai ser o número de arestas de polígono dividido por 2. Então, eu vou chegar aqui na equação. N vezes F igual a 2A, onde N é o número de arestas que eu tenho, F é o número de faces, cada face traz consigo um polígono, e para resolver a tal contagem duplicada, eu uso a expressão 2A. Então, NF igual a 2A, isolando o F, fica 2A sobre N. Essa é a primeira condição. Segunda condição, cada um dos vértices ele tem um ângulo poliédrico. Se eu tenho V vértices, eu vou ter a mesma quantidade de ângulos poliédricos. Então, se eu tenho V vértices, eu tenho V ângulos poliédricos, cada um associado de forma unívoca ao vértice que o designa. E cada um desses V ângulos poliédricos, ele tem M arestas. Então, se tu pega um vértice, desse vértice não vão sair todas as arestas, mas sai um mínimo de arestas, que eu vou chamar de M. Esse M, obviamente, é maior ou igual que 3. Porque se eu estou falando de um poliedro, eu estou falando de um cara no espaço. Não pode sair só uma aresta dele, senão ele seria uma reta. Não podem sair só duas, senão não seria um ângulo poliédrico, seria um ângulo poligonal. Então, o N tem que ser no mínimo 3. Então, o M tem que ser maior ou igual a 3. E como cada aresta contém 2 vértices, lógico, né? Se tu tem uma aresta, ela tem que sair de um canto e chegar no outro. Então, ela tem que partir de um vértice e chegar no outro. Então, o número de arestas é dado pela quantidade de ângulos poliédricos vezes o número de vértices. Só que aí incorre aquele mesmo problema. Quando eu faço a contagem dos ângulos poliédricos observados dos vértices, para conduzir cada uma das minhas arestas, existem aquelas arestas que vão vir e vão se sobrepor quando os polígonos começarem a se unir, perfilando as faces do poliedro. Então, eu sempre tenho que fazer a tal contagem dupla do número de arestas. Então, quando eu pego as minhas M arestas dos meus V ângulos poliédricos, elas não me dão todas as arestas do poliedro, e sim 2 vezes essas arestas. E aí, novamente, repetindo a contagem aqui da equação 1, MV é igual a 2A, isolando agora o V. Então, V é igual a 2A sobre M. Por que eu sempre estou fazendo esses isolamentos, pessoal? Porque aqui eu estou isolando
o F em função de A e N. Agora eu estou isolando o V em função de AM. E como o M e o N também são condutores de aresta, o meu V e o meu F tá tão somente em funções de aresta. Sejam arestas de face, sejam arestas de ângulo, ou sejam arestas do próprio poliedro. Então eu estou tentando aqui, de certa forma, reescrever a minha relação de Euler em função de variáveis de uma natureza comum, que seja, no caso, da função natureza de aresta. Nossa última equação, que é a terceira condição de um poliedro de Platão, é que eu tenha satisfeita a condição de Euler. V menos A mais F igual a 2. Substituindo cada uma dessas equações na equação de Euler, V, que a gente viu pela equação 2, que é 2A sobre M, menos A, que eu vou manter para deixar tudo em função de aresta, mais F, que a gente viu pela equação 1, que é 2A sobre N, igual a 2. Se eu reescrevo isso daí, na prática, se eu pego toda essa equação e divido todo mundo por 2, que é para tirar esses dois de cima, e divido todo mundo por A, que é para tirar o A de cima também, eu vou chegar em 1 sobre M menos 1 sobre 2 mais 1 sobre N igual a 1 sobre A. Então, eu tenho essa equação aqui, uma equação recíproca, uma equação racional com denominadores inteiros positivos, e agora eu vou ter que começar a pensar em para que valores isso faz sentido. A gente sabe que o N tem que ser maior ou igual a 3, porque o menor polígono é o triângulo. Então, o N, que diz respeito às arestas poligonais, é 3. O M também é maior ou igual a 3, porque um vértice, para ter um ângulo poliedral, ele precisa ter pelo menos 3 arestas saindo de si. Então, as condições são essas. É que o N tem que ser maior ou igual a 3 e o M tem que ser maior ou igual a 3. Fazendo assim, quais são as possibilidades que a gente tem? Se o M é maior do que 3, então o M é maior ou igual a 4. Se eu tomo o inverso dessa inequação, se M é maior ou igual a 4, então 1 sobre N, que é o seu inverso, é menor ou igual do que 1 quarto. Lembre que quando a gente toma os inversos na inequação, muda o sentido da desigualdade. Agora, se eu tomo esse N maior a 3, então o N, se é maior do que 3, ele vai ser maior ou igual a 4. Então, o inverso disso vai ser menor ou igual a 1 quarto. Ok? Somando a equação de cima com a equação de baixo, 1 sobre m, se somar a 1 sobre n, isso vai ser menor ou igual, porque o sentido da desigualdade se mantém, a 1 quarto mais 1 quarto. Só que 1 quarto mais 1 quarto dá 2 quartos, que é 1 meio. Então aí você chega nessa equação aqui, ó. 1 sobre m mais 1 sobre n é menor ou igual a 1 meio. Aí o que é que você faz? Você subtrai 1 meio dos dois lados da equação. Nessa inequação aqui, nesse lado, você subtrai ele aqui no meio, então fica 1 meio, fica 1 sobre m menos 1 meio menos 1 sobre n, mais 1 sobre n, menor ou igual, e do lado direito fica 1 meio menos 1 meio. 1 meio menos 1 meio é zero. Então você chega nessa inequação aqui. Beleza? Só que essa inequação aqui, ó, ela vai te gerar um absurdo pelo seguinte sentido. Essa expressão aqui, 1 sobre n, 1 sobre m mais 1 sobre n menos 1 meio, se você olha aqui pela equação 4, ela representa o inverso das arestas. E o número de arestas em um poliedro é sempre um número positivo. Então, o inverso de um número positivo também é positivo. Já essa inequação aqui está dizendo que não. Está dizendo que é menor ou igual a zero. Então, isso é um absurdo. Porque se o A é um número positivo, já que ele conta as arestas de um poliedro, o inverso dele também é um número positivo. Por mais que não faça geometricamente sentido nenhum. Mas o inverso dele é positivo. Então não pode ser menor ou igual a zero. Então, o meu m não pode ser maior do que 3 e o meu n não pode ser maior do que 3. Então, com isso, eu já diminuo as possibilidades da natureza dos meus poliedros. Eu não posso ter poliedros platônicos com arestas poligonais maiores que 3 e com vértices poliedrais maiores que 3. Agora basta que eu saia estudando todas as
possibilidades que eu tenho em cima desse conjunto de valores. Então, eu só posso ter o m sendo 3 ou n sendo 3. Então, fazendo essas substituições na equação, se eu tomo o m igual a 3 e substituo, o n tem que ser menor que 6. Então, as possibilidades são o m sendo 3 e para o n ser menor do que 3, para o n ser menor do que 6, ou ele é 5, ou ele é 4, ou ele é 3. Eu não posso ter menos de 3, porque o n conta polígonos, e o menor polígono é o triângulo que tem 3 lados. Então, fazendo essa conta aqui, ou eu vou ter faces triangulares, ou quadrangulares, ou pentagonais. Agora, se o n for 3, não fixando mais o m, e sim fixando o n, eu vou chegar à mesma condição de inferioridade para o m. O m é menor que 6. Ou seja, ou o m é 5, ou o m é 4, ou o m é 3. Lembrando que como o m é o contador de vértices poliedrais, eu tenho que ter pelo menos 3 arestas partindo de um vértice para ter um ângulo poliedral. Então, ou eu tenho ângulos triédricos para m igual a 3, ou tetraédricos para m igual a 4, ou pentaédricos para n igual a 5. Então, juntando todas as combinações possíveis, o que eu tenho é isso daqui. Ou eu tenho o par 3,3, ou par 3,4, ou 3,5, ou 4,3, ou 5,3. Estes são os pares de arestas, sejam arestas poligonais, sejam arestas de vértices poliedrais, que satisfazem as condições de Platão para os seus poliedros. Ok? Agora falta a gente dar nome a cada sólido desse. E aí conhecer por cara quem são os sólidos de Platão. Então, ó, aplicando aqui essas relações que a gente tem, e aí caracterizando as suas arestas, as faces e os vértices, aqui fazer só um, vamos fazer o caso 3,5. Ângulos triédricos e faces de caráter poligonal, de caráter pentagonal. Então, aplicando aquela expressão, 1 sobre m menos 1 meio mais 1 sobre n igual a 1 sobre a, que é aquela equação recíproca que equivale às arestas poliedrais de face e de ângulo, aplicando essa relação para m igual a 3 e n igual a 5, você vê que ele vai ter 30 arestas. Substituindo na relação 2, que é aquela que trata os vértices proporcionais, diretamente proporcionais às arestas do poliedro, inversamente proporcionais às arestas poliedrais, o número de vértices é 20, e aplicando a equação 1, que diz que o número de faces é proporcional às arestas poliedrais, inversamente proporcional às arestas poligonais, tu descobre que o F é 12. Então, tu tem um poliedro que tem 12 faces pentagonais e, portanto, 30 arestas e 20 vértices. Aí, esse camarada eu chamo de dodecaedro. Então, o dodecaedro é um poliedro de Platão que tem 3 ângulos triédricos, aliás, que tem ângulos triédricos e faces pentagonais. E aí você teria que repetir esse algoritmo para os outros 4 casos. Fazendo isso, quem são os poliedros de Platão? Os poliedros de Platão são o tetraedro, que é uma pirâmide, o hexaedro, esse daqui raramente a gente chama de hexaedro, o hexaedro é o nosso bom amigo cubo, o cubo é um hexaedro, que na verdade, às vezes a gente confunde a ideia do hexaedro com a ideia do paralelepípedo. Só que o paralelepípedo não é um hexaedro, porque o hexaedro é um poliedro de Platão. E poliedros de Platão têm polígonos todos regulares. E o teu paralelepípedo não necessariamente tem todas as faces quadrangulares. O octaedro, com 8 faces, o dodecaedro com 12 e cosaedro com 20. Então eu tenho aqui
os 5 poliedros de Platão, né? Ou seja, os elementos da natureza segundo Platão, né? Já que ele associava a cada poliedro seu a um elemento da natureza, né? Coisa de filósofo, nada de importante. Então, tetraedro com quatro faces, hexaedro com 6, que é o nosso amigo cubo, octaedro com 8, dodecaedro com 12 e cosaedro com 20. Ok? Esses são os queridos poliedros de Platão. E aí, o que nós chamamos então de poliedros regulares são poliedros convexos que se tornam regulares quando suas faces são polígonos regulares e congruentes, ou seja, quando todos os polígonos são regulares, ou seja, tem todos os lados iguais e de mesma medida, e quando seus ângulos poliédricos são congruentes, ou seja, quando você observa o ângulo interior ao poliedro, todos eles têm a mesma medida. E aí tem uma propriedade que existem 5 e somente 5 poliedros regulares, que inclusive são os próprios poliedros de Platão. E é fácil ver. Se você olha para a condição de Platão e para a condição de regularidade, elas são equivalentes uma à outra. Então, tu tem o tetraedro regular, que é uma pirâmide formada por 4 triângulos, todos eles iguais uns aos outros. Hexaedro regular, 6 quadrados iguais uns aos outros, que é o cubo. Octaedro regular, que é como se fossem duas pirâmides, uma em cima da outra, né, unidas pelas suas bases, obviamente, com 8, né? 8 faces. Dodecaedro regular, que parece muito aquela bola que foi usada em uma determinada Copa, né, a Jabulani. Só que a Jabulani, ela era uma mistura de um dodecaedro com umas colagens de heptaedros regulares, ou seja, tinham faces pentagonais e faces hexagonais. Então ela não era um poliedro de Platão, até porque ela era redonda e poliedros são necessariamente poligonais. Mas o dodecaedro regular tem 12 faces pentagonais. E por fim, o icosaedro regular, ele é formado por triângulos e tem 20 faces. Ok? Observação: todo poliedro regular é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é necessariamente regular. Ok? Bom, aí aqui a gente tem uns exercícios que tratam sobre poliedros de Platão e afins, mas nada assim que nos tenha tanto ganho em teoria, ok? Então, antes da gente entrar nessa aula de prisma, que acaba sendo um poliedro, prisma também é um poliedro, então a gente para a nossa aula de poliedros por aqui, ok? Vamos fazer uns 2, 3 exemplos sobre essa teoria, para dizer que não falei de flores. E aí, num próximo encontro que a gente tiver, de preferência online, a gente trabalha os exercícios mais completos dessa parte de poliedros. Vale ressaltar que no site do IMPA, lá na parte do PAPME, salvo engano, o Wagner e o Luciano têm aulas muito interessantes sobre poliedros, ok? Acho que tem até uma aula muito boa do Elon que fala sobre poliedros. É mais de natureza geométrica do que essa natureza mais algébrica que a gente vem dando. Também é interessante você dar uma olhada. Exercício. Um poliedro convexo tem 15 faces. Não, aliás, tem 15 arestas com somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem de cada tipo se a soma dos ângulos das faces são 32 ângulos retos? Eu detesto essa notação do elementar, mas ela acaba sendo bem prática. Porque se eu tenho 32 retos, como 32 é 4 vezes 8, então eu consigo fazer com que isso apareça dentro da expressão do somatório. Então, de certa forma, eu consigo simplificar as notações. Então, vamos lá. O meu poliedro convexo, ele tem 15 arestas. Então, o A é 15. Ele tem apenas faces quadrangulares e pentagonais, mas eu não sei quantas de cada eu tenho. Então, eu vou chamar de x a quantidade de faces quadrangulares e de y a quantidade de faces pentagonais. Obviamente, o f vai ser x mais y. Ok? Porque só tem faces quadrangulares e pentagonais. A soma dos ângulos
é 32 retos. Então, o S é 32R. Só que o S, que é a soma dos ângulos do poliedro, a gente já provou que é V menos 2 que multiplica 2R. Então, daqui, eu já consigo tirar quem é o V. Então, vamos lá. V menos 2, que multiplica 4R, igual a 2R. Corto R com R, corto o 32 com 4, dá 8. Aí esse 2 negativo passa para o outro lado positivo, então o número de vértices é 10. Então, se eu tenho 10 arestas e 10 vértices, se eu aplico a relação de Euler, vai ficar 10 menos 15 mais F igual a 2. Eu facilmente tiro que o número de faces é 7. Então, eu tenho 7 faces. Então, como é que eu faço para descobrir quantas quadrangulares e quantas pentagonais? Bom, eu sei que se as faces são 7, então o número de faces quadrangulares mais o número de faces pentagonais dá 7. Então, x mais y é 7. Como é que eu faço agora para conseguir outra equação para resolver? Senão eu teria que resolver aqui pelo método das equações diofantinas. Você pode até, você que já viu teoria dos números, acho que vocês estão vendo agora, né? Mas enfim, se você conhece um pouco da solução inteira de uma equação diofantina, você pode tentar resolver isso daqui e encontrar que os únicos valores cabíveis dentro da geometria do problema são esses. Mas se você não sabe, como é que eu faço para calcular o número de arestas? Eu pego o número de faces e multiplico pela natureza do polígono. Então, se eu tenho x quadrangular, quadrado é 4, então 4x. Se eu tenho y pentagonais, pentagonal é 5, então 5y. E a soma dessas duas quantidades sempre dá o dobro das arestas. Sempre que eu faço esse somatório de pegar o número de faces e multiplicar pela natureza do seu polígono, isso dá sempre 2A, ou seja, dá aquela contagem dupla sobre o número de arestas do poliedro. Então, 4x, que são x quadrangulares, mais 5y, que são y pentagonais, isso é igual a 2A. Como o A é 15, então dá 30. Então eu chego aqui ao sistema de equação x mais y igual a 7, 4x mais 5y igual a 30. Resolvendo esse sisteminha, você vai tirar que x é 5 e y é 2. Ou seja, tu tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Ok? Então, aqui tem um resultado não convencional, mas ele é bem interessante, que seria uma primeira generalização da relação entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro euleriano. É bem óbvio, né? Na verdade, é de se esperar que realmente seja isso. Porque imagine que eu tenha um poliedro e que esse poliedro ele tenha F3 faces triangulares, F4 faces quadrangulares, F5 faces pentagonais, até imagine que esse seu poliedro sequer é um poliedro finito, né? Então, ele vai ter Fn faces enagonais, e aí por diante. Então, o número de faces é justamente esse somatório, né? O somatório com i variando de 3 até infinito de Fi. Ou seja, F3 mais F4 mais F5 mais F6 e assim por diante, até enquanto houver faces. Para calcular o número de arestas, o dobro do número de arestas, né, sempre o 2A, ele é o quê? Se eu tenho F3 triangulares, é 3F3. Se eu tenho F4 quadrangulares, 4F4. Se eu tenho F5 pentagonais, 5F5. E assim por diante, né? Se eu tenho Fn polígonos com n lado, vai ser NFN. E aí por diante. Então eu tenho aqui o que nós chamamos de generalização do número de arestas e faces. O número de faces total é o somatório das faces de cada natureza, e o dobro do número de arestas é essa contagem aqui, né? O somatório com i variando de 3 até infinito, de i vezes fi, onde fi é o número de faces e i é a quantidade de arestas que
tal face tem. E, obviamente, para você simbolizar aqui o número de vértices, seria apenas substituir isso daqui na relação de Euler, que você teria uma relação de V com esse F1, esse F3, F4, F5, e aí por diante. Ok? Então a gente fica por aqui. No nosso próximo encontro, a gente pode fazer uns exercícios menos triviais, menos de conta, e com a natureza geométrica mais forçada. E daí a gente já encaminha para o capítulo de prismas, ok? Lembrando que a gente ainda tem que ter uma conversa sobre maiores aplicações da axiomática da geometria espacial euclidiana, né, com ângulos, distâncias, projeções ortogonais e afins. Mas por essa semana é isso. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.